Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM Porto Alegre organiza esse evento com o professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior. Em relação aos aportes de equipamentos que substituíam o homem nas rotinas administrativas gerais, pela virtualização das rotinas propriamente ditas. A principal mudança está na utilização da internet e na descentralização que agora, mais contemporaneamente, se observa ser exatamente a força motriz de uma transformação mais complexa. É por esse motivo que, quando pensamos nessa mudança terminológica, ou seja, no abandono da expressão governo eletrônico de outrora e na incorporação por força de lei da nova terminologia governo digital, o que se tem em mente é justamente o mesmo fenômeno sob nova roupagem, em razão de novas tecnologias e mais particularmente da existência e da presença da internet em nossas vidas cotidianas, é óbvio, mas também nas rotinas e nas atividades de Estado. Por esse motivo, quando imaginamos o impacto dessa tecnologia, em especial da internet, em especial para essas rotinas e atividades, o que se nota é uma mudança absolutamente drástica. O propósito do legislador, portanto, ao perceber esse influxo e ao se propor a debater a necessidade de uma legislação voltada ao tema, decorre da percepção de que a tecnologia e seu desenvolvimento são fenômenos absolutamente irrefreáveis. O propósito essencial que se visualiza na utilização de mecanismos tecnológicos de virtualização está estritamente atrelado, e isto se vê justamente na ementa da Lei número 14.129, a Lei do Governo Digital, está na eficiência. Princípio essencial que compõe o regime jurídico-administrativo, sabemos muito bem, um princípio que foi tardiamente inserido no bojo do artigo 37 da nossa Constituição da República, mas também muito importante. Eficiência que se torna catalisadora da utilização de ferramentas tecnológicas para a ampliação da presença do Estado em vários setores. E se não da presença do Estado, catalisadora da participação indireta do Estado no fomento à livre iniciativa, segundo elemento importante dessa nova legislação. Eu devo dizer, eficiência não é o mais importante princípio do regime jurídico administrativo. Tampouco é o único a sofrer algum tipo de interferência de novas tecnologias. É inegável, e por isso, quando, por exemplo, elaborei a minha pesquisa de mestrado, fui um pouco além. A utilização da expressão administração pública digital, um pouquinho diferente de governo digital, se deve exatamente a isso. Ao fato de ter eu tentado, naquela ocasião, investigar, pelo menos à luz dos 5 principais princípios elencados no caput do nosso artigo 37 da Constituição da República, como a tecnologia interferiria exatamente nos modos pelos quais se percebe como tais princípios devem ser analisados na sociedade contemporânea. Por isso, legalidade, agora catalisada por princípios como a governança pública, inegavelmente presente nas rotinas administrativas, a moralidade e a impessoalidade cada vez mais conectadas ao fenômeno da consensualização administrativa que aproxima ou reaproxima os cidadãos do Estado, tornando mais legítima a participação, inclusive por meios tecnológicos, e pelo fomento a essa interatividade entre cidadãos e Estado no momento da formação de decisões, e obviamente não há dúvidas, também a publicidade, pelo fato de se ter, em razão da tecnologia, grande espectro ampliativo da possibilidade do controle realizado externamente, justamente por haver fomento à transparência, tão desejada transparência,
que emana, por exemplo, da nossa queridíssima Lei de Acesso à Informação, muito bem lembrada pelo professor Rafael, enquanto conversávamos aqui antes da nossa conversa, mas também pela eficiência. Em razão dessa constatação, amigos e amigas, eu digo com absoluta segurança que a LGD, a Lei do Governo Digital, embora tenha a eficiência como mote, é um primeiro passo. É uma lei que inaugura uma discussão mais ampla e que possivelmente despertará o interesse do legislador de atender a outros pontos ainda, como disse no início, recônditos de interseção entre essas novas tecnologias e o modo como se utiliza de cada uma delas no direito público para que os princípios regentes da própria atividade administrativa sejam ressignificados. Por ora, temos que analisar a eficiência. Como falei, está na própria ementa da Lei nº 14.129 e vários dos dispositivos da própria lei foram redigidos tendo em mente esse propósito. Eficiência pública emanando a partir de novos conceitos tecnológicos e da presença de algo que na lei é muito importante, tal como a LGPD, que já estamos discutindo há um pouco mais de tempo. A LGD também é um repositório farto de princípios e de conceitos. O artigo 3º da lei, que nos apresenta mais de 20 incisos, cada qual contendo um princípio específico, e o seu artigo 4º, que elenca conceitos importantes, são, diria eu, os pilares essenciais dessa legislação nova. Alguns chamam a atenção logo de cara. Se fizerem a leitura posteriormente do artigo 4º, inciso 2 da Lei do Governo Digital, verão, por exemplo, que o legislador tomou o cuidado de conceituar o que hoje se chama na lei de autosserviço. Basicamente, a utilização de algoritmos na realização do atendimento ao público. A virtualização levada ao patamar máximo da dissociação das relações interpessoais. A permissão ao Estado de que se utilize exatamente de mecanismos algorítmicos de inteligência artificial para a prestação de serviços públicos. Essa era uma discussão que já existia em razão da grande reforma que foi realizada em 2017 pela Lei nº 13.460, que trata mais particularmente dos serviços públicos e revisita tal tema, mas hoje, em razão da LGD, o primeiro ponto de afetação dessa transformação é, inegavelmente, o dos serviços públicos, que em razão do permissivo conceitual do autosserviço e de algo que é muito peculiar na lei, que é a preferência, a predileção por esse autosserviço, descrito no artigo 14 da lei, mais particularmente no seu parágrafo único, o que se notará é uma tendência crescente e que já existe, na verdade, de adoção de mecanismos automatizados para a realização das atividades públicas. Um exemplo concreto está no judiciário, cada vez mais se valendo de estruturas de jurimetria, de estruturas baseadas em algoritmos de inteligência artificial para, num primeiro momento, o apoio à tomada de decisões. Isso já é um fenômeno irrefreável. Os nossos tribunais superiores têm sido grandes vetores da utilização desses sistemas. Todos certamente já ouviram falar da iniciativa liderada pelo Supremo Tribunal Federal em parceria com a Universidade de Brasília, que lança já há alguns anos e vem desenvolvendo o sistema batizado de Victor. O mesmo vale para o Superior Tribunal de Justiça, que tem 9 sistemas automatizados de apoio ao modo de atuação dos ministros na catalogação de processos judiciais, sistemas Atos, Sócrates e tantos outros. Cada um com uma finalidade específica e todos eles baseados no aumento, no incremento da eficiência
da prestação jurisdicional. O que se nota, e o judiciário continua sendo um bom exemplo para isso, é que a virtualização também está adstrita ao modo pelo qual se realiza a procedimentalização. Se isso foi visível quando da adoção de tecnologia para o trâmite dos processos judiciais, especialmente em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional número 45, em 2004, talvez o modo, diria, até atabalhoado, como cada tribunal passou a inserir essa novidade em suas rotinas, utilizando cada um um sistema diferente, com modelos de utilização diferentes, plataformas visualmente diferentes, fez com que houvesse grande dificuldade justamente para aqueles usuários que não estavam mais preparados para lidar com a computação e esses sistemas informáticos. É por isso que até hoje cada tribunal possui ainda o seu próprio sistema e há uma grande iniciativa do Conselho Nacional de Justiça na busca por uma padronização. Uma busca difícil, é óbvio, porque já há grande resistência, especialmente daqueles que consolidaram sistemas diferentes do que aquele que se procura padronizar. Entretanto, essa falta de uma padronização intersistêmica que aconteceu circunstancialmente no judiciário, não pode acontecer com a administração pública. E chego, em razão dessa constatação, ao segundo pilar da LGD: interoperabilidade. Um termo também muito difundido atualmente, muito conhecido pelos estudiosos da matéria, e que revela uma dimensão muito pragmática da implementação da tecnologia nas rotinas do cotidiano administrativo. Eu digo isso porque já em 2014, quando da promulgação do Marco Civil da Internet, a Lei número 12.965, do dia 23 de abril daquele ano, se falava, em alguma medida, no modo como o Estado deveria atuar em relação à internet. O Marco Civil é uma lei principiológica, e lá se dizia, por exemplo, que, como regra, deve a administração pública se valer de software de licença livre, o chamado open source, preferencialmente. Interoperabilidade está conectada a esse primeiro comando que o Marco Civil apresenta, justamente na medida em que se torna vetor da utilização de sistemas que possam minimamente comunicarem-se entre si, viabilizando o intercâmbio informacional com possibilidade de leitura, de cognição informacional entre tais sistemas, a fim de ampliar uma verdadeira rede comunicacional o modo como se dá exatamente a atuação administrativa. Interoperabilidade que é, de fato, catalisadora de verdadeira transformação no modo pelo qual pode ocorrer essa integração das diversas instâncias e dos variados âmbitos da atividade pública. Municípios, estados, a União, suas entidades e até mesmo a sociedade civil interagindo de forma mais franca, com sistemas que se comunicam livremente entre si, porque são formatados para tal. Dados são gerados de forma a serem conhecidos por sistemas diferentes. Essa é uma premissa importante. A eficiência sofreria embaraços se não funcionasse exatamente dessa forma. Me lembro de conversar sobre o tema, não especificamente em razão da LGD, mas a nível mais dogmático, com a queridíssima amiga, professora Cristiane Iwakura, da Advocacia Geral da União, que possui uma belíssima obra especificamente escrita sobre interoperabilidade, e o que verificávamos era justamente isso, numa conversa que tivemos. Cada vez mais, essa premissa deve estar presente no modo como se desenvolve qualquer tipo de aplicação voltada à atividade administrativa. Interoperabilidade deve ser o mote da utilização de novos sistemas.
Claro, existem outras preocupações. A LGPD, por exemplo, descreve no seu artigo 49 um dever geral, válido para a administração, sem dúvidas, de segurança cogente dos sistemas informáticos. Mas interoperabilidade deve ser um mote principal para justamente permitir essa ampliação, esse espectro maior e mais largo de utilização de sistemas que permitam essa integração. Além desses dois pilares iniciais, permito-me ainda destacar uma tendência que a Lei do Governo Digital inaugura e torna muito enfática na maneira como dispõe em seus dispositivos, que nada mais é do que a incorporação de algo que havia sido concebido nos idos de 2010 e 2011 pela doutrina norte-americana. Uma outra expressão também muito peculiar, que está conceituada na lei e que no Brasil foi batizada de governo como plataforma. Essa é uma expressão cujo conceito também aparece num dos incisos do artigo 4º e revela algo que um pesquisador de direito digital muito conhecido, o professor Tim O'Reilly, um irlandês radicado na Califórnia, descrevera exatamente nesses anos que mencionei, 2010 e 2011. O'Reilly, que é muito conhecido por ter sido quem cunhou a expressão Web 2.0 ou Web semântica nos anos 90, que descrevera uma internet que permitiria interlocução. O'Reilly descreve essa ideia de governo como plataforma e que agora é adotada textualmente pela Lei número 14.129 no Brasil como um modelo pelo qual a administração se afasta de certas atividades ao perceber que, por uma série de razões, não terá condições de assumir diretamente o cumprimento de tais atividades. Não será capaz de assumi-las para levar à sociedade, a nível prestacional, aquilo que poderia se propor a fazer por uma série de limitações. E, por perceber que não conseguirá fazê-lo diretamente, abre espaço à iniciativa privada para que esses espaços de inovação sejam ocupados pela iniciativa privada, tendo no repositório informacional do próprio Estado uma base, uma plataforma de fomento. Em razão disso, que políticas de dados abertos se tornam tão constantemente fomentadas. No nível federal, por exemplo, basta acessarmos agora o portal da União de Dados Abertos, o dados.gov.br. Lá estarão APIs específicas que podem ser acessadas e baixadas livremente, por exemplo, para utilização no desenvolvimento de software, que tenha como base, que tenha como repositório inicial de dados exatamente aquela plataforma já previamente consolidada pela União. Dados abertos, portanto, estão atrelados de forma muito direta a essa noção de governo como plataforma, da administração servindo como uma verdadeira estrutura de base para propulsionar, catapultar a atuação da iniciativa privada em zonas específicas de exploração de atividades que o Estado não explora diretamente. Essa premissa vem à tona como um desdobramento muito claro da famosa Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, ou Lei da Liberdade Econômica de 2019, Lei número 13874. Uma lei polêmica, inegavelmente polêmica, já muito estudada por todos nós, mas que tem clara influência exatamente neste e em outros dispositivos da LGD. Por isso disse eu no início que há alguns influxos ligados à inovação e a alguma forma de incentivo à livre iniciativa também na LGD. Um outro exemplo disso, ainda ligado a esse terceiro pilar, é aquilo que a lei conceitua pela expressão laboratórios de inovação. Outro conceito importante, porque demonstra justamente uma espécie de abertura, não necessariamente regulatória, mas diria até pré-regulatória,
da administração pública para que se permita exatamente a testagem de novas iniciativas que estão ainda numa zona de incerteza. Provavelmente vocês já ouviram falar noutra terminologia para esse tipo de conceito. Sandbox regulatório é o que se fala muito, é o que se conhece já há alguns anos em razão da experiência que a iniciativa privada tenta fomentar. Zonas abertas de testagem de novas ideias, zonas não reguladas ou pouco reguladas para que se realize algo que, quando a inovação está presente, é muito desafiador, justamente a pivotagem de novas ideias. Sandbox regulatório que já é estudado há mais tempo e que, curiosamente, não está presente na LGD, mas está presente, por alguma razão, não faz tanto sentido, mas está presente no recente Marco Legal das Startups, uma outra lei muito recente, de junho do ano passado, Lei Complementar 182 de 2021, mais especificamente no seu artigo 11. É outra lei, é uma lei voltada à iniciativa privada, mas que conceitua um mecanismo de testagem e de pivotagem voltado à inovação, que muito parece estar conceitualmente ligado a essa noção de laboratórios de inovação que a LGD descreve. São duas leis de 2021, a LGD, uma lei promulgada primeiro, em março de 2021, o Marco Legal das Startups posteriormente, no mês de junho, mas duas leis muito interessantes, porque mostram exatamente essa intenção do legislador de fomento à testagem de novas tecnologias nos dois âmbitos, âmbito público e âmbito privado, a partir justamente dessa descrição de um novo modelo pré-regulatório, podemos dizer assim. São dois pilares que estão muito conectados, o da interoperabilidade e este dos conceitos de governo como plataforma e laboratórios de inovação, porque é natural que se pense em interoperabilidade como uma estrutura também de base, uma estrutura também de fomento ou de catalisação desse tipo de atuação mais aberta, que fomenta a testagem, a pivotagem e a inovação em linhas mais amplas. Os outros dois pontos que eu quero abordar ainda a nível conceitual, antes de podermos partir para uma conversa, para que eu possa ouvi-los também, envolvem linhas bem mais principiológicas e nem tão conceituais assim. Uma delas é a própria estrutura de processos administrativos agora visualizados a partir do paradigma digital. Tanto quanto ocorreu com o judiciário, que já mencionei anteriormente, agora o que se deve ter como premissa ou até como princípio de atuação para a administração pública é a utilização de processos administrativos eletrônicos. Essa é uma passagem muito específica da LGD, trata-se do seu artigo 5º, que descreve a opção preponderante pela utilização de processos eletrônicos no contexto administrativo como algo que se deve visar. E quando se fala em processo administrativo, é óbvio que esse é um espectro muito amplo. Poderíamos imaginar a tramitação de processos administrativos disciplinares ou de sindicâncias em meio eletrônico, tanto quanto poderíamos imaginar essa modelagem de tramitação de processos para licitações públicas, por exemplo, para concursos públicos, e por aí vai. O espectro é muito amplo e nem sempre o modelo utilizável será o mesmo. Por essa razão, quando se pensa a nível principiológico sobre essa transformação, o desafio para a administração pública é maior do que aquele enfrentado pelo judiciário. Obviamente, porque há várias espécies procedimentais a serem concebidas com sistemas, metodologias e aplicações diversas para cada um desses contextos. Entretanto, a predileção é pela digitalização, é pela utilização de modelos eletrônicos, inclusive para viabilização de uma ampliação do acesso a processos administrativos. Essa é uma tendência complexa de se implementar. É claro que demanda muito esforço, muito investimento e muito cuidado, exatamente para que se cumpra,
por exemplo, aquilo que a interoperabilidade exige do administrador público. Também é muito complexo em razão da necessidade de que se observe tudo o que a LGPD define. LGPD que é, aliás, citada na Lei do Governo Digital como uma lei de estrita observância, seja nos conceitos, por previsão do parágrafo único do artigo 4º, seja como princípio, uma vez que está descrita como princípio de governo digital, a proteção de dados pessoais, de forma expressa num dos incisos do artigo 3º. E, por fim, conceitualmente, mas também em linhas mais amplas, a LGD trata de governança. Importantíssimo pilar para o desenvolvimento dessa nova tendência tecnológica nas atividades administrativas. Governança que é um tema que vem se tornando verdadeira vedete do direito nos últimos 10, 12 anos aproximadamente, porque aparece de forma esparsa em várias legislações. Poderíamos citar inúmeras delas, não é? O fenômeno se torna bastante notável com a presença do tema na Lei Anticorrupção de 2013, mas é claro que se desenvolve muito mais. A LGPD trabalha com o assunto, a LGDU faz da mesma forma, e é óbvio que quando se pensa a governança pública, atos infralegais também vêm à tona. Eu me recordo, por exemplo, de quando a União publicou a sua política de governança pública, o Decreto Federal 9.203 de 2018, bastante emblemático, bastante importante, uma verdadeira cartilha de premissas e princípios de regência da governança pública federal. Muitos estados, municípios fizeram o mesmo desde então, e é claro que esse fenômeno se tornou presente em âmbito nacional pela pulverização de uma busca cada vez maior por eticidade nas rotinas de Estado. Então, quando isso aparece na LGD, o que me parece acontecer é muito mais uma consequência de um fenômeno mais complexo e, claro, anterior à própria LGD, mas que se consuma com a previsão específica de que alguns parâmetros metalegais devem também estar presentes nos modelos que se busca implementar para a efetivação do que a LGD descreve como sendo verdadeiros pilares da transformação digital para o setor público. Então, pessoal, já caminhando para uma conclusão dessa abordagem introdutória ao tema da LGD, eu destacaria exatamente isso. A conjugação desses 5 pontos essenciais, desses 5 pilares que eu descrevi muito brevemente, consolida uma transformação extremamente importante. Mais do que nunca, percebemos que se no passado, como falei no iniciozinho, o surgimento de uma nova tecnologia fomentava uma releitura de estruturas de atuação estatal, justamente para que essas novas tecnologias fossem incorporadas às rotinas daquele momento específico, continuamos a visualizar esses influxos tecnológicos e continuaremos a visualizá-los no futuro. Novas tecnologias surgem todos os dias. Estamos diante de um fenômeno irrefreável e que gera um descompasso. Inovação e regulação não caminham juntas. Pelo contrário, é um descompasso anunciado, como costumo dizer. A inovação está léguas adiante, muito à frente da capacidade do Estado de, por meio da regulação, tutelar direitos e atender a uma zona verdadeiramente abstrusa de suposta ausência regulatória. Nós, no Brasil, em razão da tradição romano-germânica, da qual somos adeptos, o civil law, temos isso ainda mais presente do que aqueles colegas que estão na tradição diversa, na tradição anglo-saxã. A dependência de leis para tudo o que há de novo nos coloca no verdadeiro limbo de esperarmos que o legislador atue para atender a demandas da sociedade
que estão conectadas ao surgimento de uma nova tecnologia que gera riscos. Isso acontecerá com cada vez mais frequência em razão dessa pujança tecnológica. Novos assuntos nos atormentam todos os dias. Eu cito exemplos. Isso acontece do Marco Civil da Internet em diante, com assuntos como a regulação da utilização de drones, com a utilização de algoritmos, com a utilização da internet para o fomento às fake news, com o fomento da utilização da internet à propagação do discurso de ódio, com a necessidade do controle ou não da liberdade de expressão nesse contraponto, e eventualmente com a necessidade de revisitação das estruturas administrativas, para que esses modelos não sejam afetados de forma deletéria. Imaginem, a título exemplificativo, as fake news que acabei de mencionar e o impacto que as mesmas têm sobre o princípio democrático. Não apenas no paradigma eleitoral, mas no paradigma constitucional. É inegável que a regulação surge em nossas mentes como solução. E essa busca por respostas, na dependência estrita de que o legislador atue para atender às nossas dúvidas sobre o que é ou não permitido em razão de uma zona de descompasso regulatório decorrente de novas tecnologias sendo subvertidas, não pode ser a regra. Eficiência pública, que, repito, é o mote da LGD, também está atrelada a todos esses pilares para nos permitir uma nova forma de enxergar o fenômeno, permitindo-nos, independentemente da existência de lei em sentido formal, editada pelo nosso legislativo, que nos diga o que deve ser feito, agir de forma direta, baseados em princípios, conceitos e parâmetros de governança, ainda que no plano metanormativo, para evitar o acirramento de riscos. Essa atuação impõe-se ao gestor público de forma muito densa, muito acentuada. Não é mais apenas a observância estrita das leis em sentido formal, é também a observância de certos parâmetros metanormativos que decorrem da governança. E por essa razão, quando fala a legislação em governança, o paradigma ético está muito presente. Enquanto juristas, nós temos uma percepção dessa transição. Talvez no plano gerencial, a administração pública comece a ser cada vez mais introjetada por valores que não estão presentes em uma nova lei, mas que, em razão de novas tecnologias, fazem com que se torne imprescindível a observância desses parâmetros. Então, tenham em mente o seguinte: a LGD é um primeiro passo para uma transformação mais profunda, que ainda dependerá de novas legislações, mas que dependerá preponderantemente do modo como cada um de nós que lida com o tema visualiza essa transformação e a aplica no cotidiano. Sem dúvidas, isso vale para todos os âmbitos administrativos. Não é por outra razão, e eu caminho para a minha conclusão com esse ponto, não é por outra razão que, embora seja uma lei federal, possui, por expressa previsão, no seu artigo 2º, aplicabilidade aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de forma muito curiosa, tendo período de vacatio legis diferenciado para cada ente. Uma questão que foi muito polêmica na época, mas hoje está superada porque já decorridos os vários prazos de vacatio legis estabelecidos para cada um desses âmbitos. Então, saibamos que a lei está hoje em pleno vigor, suas disposições devem ser observadas, e quando se fala em governo digital, se fala em uma mudança muito profunda de perspectiva, numa mudança muito ampla de tudo o que se faz no cotidiano administrativo, justamente pela presença desses pilares que ressignificam visões, que ressignificam procedimentos, que ressignificam estruturas administrativas já consolidadas. Eu quero aproveitar esses minutos finais que nós ainda temos para poder ouvi-los também, para batermos um papo e eventualmente sanar algumas dúvidas que possam ter surgido, mas com essa introdução muito breve, professor Rafael,
demais colegas. Eu espero ter trazido pelo menos um pouco de luz a respeito desse tema que é importantíssimo, atualíssimo e que ainda nos desafiará. Fico à disposição de vocês para ouvi-los e para que continuemos a nossa discussão, e tomo a liberdade, em razão disso, de devolver a palavra ao Dr. Rafael, que muito gentilmente está conduzindo aqui a nossa conversa. Professor Faleiros, muito obrigado. Foi uma excelente exposição sobre um tema tão importante, como eu havia dito, do governo digital. E para começar, então, esse nosso bate-papo, né, eu queria abordar uma questão que a própria lei já fala do governo digital. Ela sabe que a participação significativa da população ainda se ressente da exclusão digital, né? Nós falamos em governo digital, entanto, parcela significativa da população, e a própria lei, lá no artigo 14, levando isso em consideração, ela já diz, olha, sem prejuízo do atendimento presencial, né, para as pessoas, principalmente pessoas carentes, vulneráveis. E ainda mais que, como o senhor bem disse, né, a lei fala muito na questão do autosserviço, mas para que exista esse autosserviço, a pessoa tem que ter um mínimo de intimidade, né, com os meios digitais. Aqui na PGM, atualmente, nós estamos em regime híbrido de trabalho, né? Mas quando eu vou à procuradoria e eu estou lá esperando meu Uber na portaria, eu vejo muitas pessoas idosas ou pessoas humildes que muitas vezes vão ao prédio da prefeitura pedir a prestação de um serviço, por exemplo, uma certidão, que poderiam conseguir através da internet, mas como ainda têm dificuldade na utilização desses meios, acabam tendo que ir presencialmente até a repartição pública. Então, eu acho muito importante que a própria lei ela já faz esse tipo de ressalva, né, professor? Não sei o que o senhor acha a respeito. Maravilha, professor Rafael. Esse é um tema fundamental. E destaco o seguinte, muito se fala em inclusão digital já há anos. Eu me lembro que a PEC, a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2011, que acabou não vingando, pretendia fazer constar a inclusão digital como um direito social, inserindo a previsão no artigo 6º da nossa Constituição da República. Mais recentemente, a PEC, proposta de emenda à Constituição número 8 de 2020, pretende fazer o mesmo, mas inserindo tal previsão no artigo 5º, definindo como um direito fundamental, como uma garantia individual. Também é uma discussão que já me parece superada, porque inclusão não é o suficiente. Desde o Marco Civil da Internet, o debate gira em torno de algo maior, educação digital, e não a mera inclusão. A inclusão seria a garantia, por exemplo, do acesso à internet, ou da disponibilização de equipamento eletrônico para o cidadão. Apenas a título comparativo, a Finlândia, por exemplo, desde 2009, por força de lei, tem a determinação de que o Estado garanta a todo cidadão pelo menos 1 megabyte de velocidade de conexão à internet. Primeiro, nós não somos a Finlândia. Segundo, isso não bastaria, por uma questão de vulnerabilidade digital, muito mais do que de exclusão digital. Esse fenômeno da exclusão, que lá fora é chamado em inglês de digital divide, que seria melhor traduzida como uma fissura digital, não é? Uma espécie de ruptura digital entre aqueles que têm condições de acesso a essas ferramentas e aqueles que não o têm, deve ser superada por expressa determinação do artigo 26 do Marco Civil da Internet, a partir do cumprimento de políticas públicas específicas, que inegavelmente o Estado se furta de cumprir. Educação digital envolve, nas palavras do legislador, dicção do artigo 26 do Marco Civil, uso seguro, consciente e responsável da internet. Portanto, vai além da mera inclusão. De nada adiantaria nós tentarmos copiar o modelo finlandês e prever, por exemplo, um direito fundamental à inclusão digital, que é o que pretende a PEC 8 de 2020, para que, por exemplo, a administração pública tenha que oferecer, custeando com recursos públicos, o acesso à internet à população em geral. Isso não basta. É necessário também permitir que o cidadão se desenvolva, se aprimore em relação ao conhecimento dos riscos atrelados à utilização de novas tecnologias, inclusive da internet.
Esse comando que existe desde 2014 no Marco Civil é um comando muito complexo de se cumprir. Eu conheço autores que preferem se referir até mesmo ao tema com a expressão literacia digital, mais do que educação digital, como algo maior, porque de fato é desafiador. Falando em números, doutor Rafael, o IBGE no ano passado nos mostrou que 80% dos domicílios brasileiros têm pelo menos algum tipo de conexão à internet. São números expressivos. A nível global, as estatísticas são inferiores. Aproximadamente 52% da população mundial com alguma espécie de conexão à internet, seja conexão física, seja conexão móvel. Mas será que basta estar conectado? Ou é necessário estar conectado, mas antes de estar conectado, estar capacitado para conectar-se com segurança, consciência e responsabilidade? Esse munus é extremamente complexo e a assimetria informacional é inegável. O cidadão que não dispõe sequer do acesso não dispõe também da educação digital. E muitos dos cidadãos que têm tal acesso podem não estar preparados, capacitados o suficiente para utilizarem-se desse acesso como deveriam. Portanto, essa questão assimétrica, que aparece no artigo 14 da LGD, vai além da mera inclusão. Na minha visão, ela é uma questão mais complexa porque incluir alguém digitalmente pelo simples fato de permitir o acesso ou fomentar a entrega de equipamentos informáticos à pessoa não é suficiente e não será suficiente, enquanto tais políticas públicas não existirem e forem devidamente cumpridas. O atendimento presencial é fundamental, sim. Não é mais a regra, porque vimos que é esta a previsão do artigo 14, mas não pode ser desconsiderado. A pandemia de Covid-19 nos mostrou que a tecnologia pode ser utilizada de forma profícua, para o bem, para aumentar, ampliar o espectro de atendimento ao público. Na atividade notarial e registral, com as serventias extrajudiciais, isso está hoje muito consolidado, e eu cito apenas como um exemplo. Cada vez mais nós temos visto o Conselho Nacional de Justiça fomentar os cartórios a utilização do sistema e-notariado. Tem sido bom, a experiência tem sido elogiada, inclusive pelo Colégio Notarial do Brasil. Mas será que é suficiente? Será que substituirá o atendimento cartorial presencial? É óbvio que não. Essa mesma assimetria vale para a administração, no atendimento direto ao cidadão. E para que superemos essa ruptura, essa fissura digital, ou poderíamos ir além, essa desigualdade digital, que decorre do reconhecimento de vulnerabilidades, é preciso que haja uma transformação de pelo menos médio prazo. Não será imediata, mas dia após dia. Se tivermos como premissa a necessidade de consolidação desse novo paradigma, que já está em lei, que já consta do Marco Civil, certamente avançaremos para muito além da ideia de inclusão. Sem abandonar o atendimento físico, o atendimento presencial, sem desconsiderar a necessidade de atendimento àqueles que são mais vulneráveis digitalmente, mas permitindo o avanço das duas coisas. O atendimento cada vez mais humanizado, essa deve ser a premissa, seja em meio físico, seja de forma remota. Esse é um caminho inexorável, mas necessariamente passa por essa percepção que nós precisamos ter enquanto agentes de transformação, estando ou não dentro da administração. Professor Rafael, eu vi aqui pelo chat uma pergunta que eu vou me permitir, antes de te devolver a palavra, eu vou me permitir atender, porque está conectada a esse tema, que é da colega Tatiane Mendes. Antes, também vi aqui uma consideração muito interessante da Luma, indagando sobre se a lei brasileira foi inspirada em alguma legislação estrangeira, e não necessariamente numa legislação. Ela foi inspirada muito em bases principiológicas e conceitos que são adotados no exterior. Eu citei o Tim O'Reilly, a ideia de governo como plataforma, mas a inspiração, além desse aspecto, é muito baseada no desenvolvimento dogmático espanhol. Na Espanha, esse tema é muito fomentado já há algum tempo. Lá, os desenvolvimentos, inclusive, e mais especificamente em Saragoça, são muito fortes.
o Dr. José Fernando Brega, um queridíssimo amigo, pioneiro no tema, que tem uma obra belíssima publicada chamada Governo Eletrônico e Direito Administrativo, 2015, fruto da tese que ele defendeu na Universidade de São Paulo com o professor Odete. Talvez tenha sido o nosso primeiro pesquisador a levar esse tema adiante. O professor José Fernando é procurador do município de São Paulo e sempre pesquisou essa matéria, tendo sido o pioneiro aqui no Brasil, justamente por ter feito um período de pesquisa em Saragoça. Mas não há uma lei específica que tenha sido inspiradora. E, Tatiane, você fala em desburocratização, modernização e simplificação dessa relação do poder público com a sociedade. Essa questão, para além da desigualdade digital que você menciona aqui, envolve uma premissa que eu falei en passant da lei do governo digital, que está atrelada à consensualização. Está dito, dentro do rol de princípios do artigo 3º da lei, que essa aproximação entre os cidadãos e o Estado também está envolvida justamente no fomento à participação popular nas estruturas de controle. A ideia de aproximação do cidadão em relação ao Estado se liga exatamente a esse paradigma consensual, algo que é muito estudado no direito administrativo e que se visa fomentar exatamente pela tecnologia. Imaginem só que ferramentas de comunicação podem ser utilizadas, as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, podem ser utilizadas no legislativo para o fomento da atuação dos nossos parlamentares em consultas públicas. Isso acontece com os portais E-Cidadania e E-Democracia, nas duas casas do Legislativo Federal, e pode acontecer em outros momentos, por outros mecanismos. Pensemos, por exemplo, nos plebiscitos e referendos realizados virtualmente, nas audiências públicas, mais do que no contexto especificamente fiscal, que no âmbito municipal é obrigatório, mas em audiências públicas realizadas como regra para essa aproximação. São vários os modelos que podem se beneficiar de alguma tecnologia, e essa aproximação consensual é um dos caminhos que vai além dessa mera desburocratização, mera modernização e simplificação. Mas é isso, falei um pouquinho demais, professor Rafael, vamos adiante. Não, é ótimo, já vou passar a palavra para a Lara também, que a Lara está com a mãozinha levantada, mas acho que uma questão que eu queria também enfatizar é que fica muito claro na lei do governo digital, né, a necessidade daquilo que a professora Cláudia Lima Marques gosta de falar, né, do diálogo das fontes, né, fica muito claro, né, a todo momento ela faz essa menção à lei, à LGPD, ao Marco Civil da Internet, então essa lei acho que é muito interessante que ela deixa isso muito explícito, né, porque é muito comum, e até mesmo muito mais fácil para o gestor público, que muitas vezes não tem um conhecimento jurídico, né, que é o primeiro aplicador da lei, fazer uma leitura compartimentada, né? Vou aplicar essa lei aqui e muitas vezes esquece as outras leis e muitas vezes ele nem tem um preparo, né, para fazer esse diálogo, né? E por isso também a necessidade, né, das procuradorias, né, estarem muito presentes ao lado do gestor público, auxiliando, né, na aplicação e no auxílio da implementação de políticas públicas, como a Tatiana falou. Então, agora vou passar a palavra para a Lara fazer o questionamento. Oi, estão me ouvindo? Certo. Então, assim, na verdade, a minha questão já foi adiantada pelo Dr. Rafael, que era justamente essa questão da inclusão digital, né, pelo menos na prestação dos serviços públicos, porque, então, eu vou fazer mais um relato, uma observação, porque atualmente eu desenvolvo as atividades aqui no Procon de Porto Alegre e, com certeza, essa é um dos maiores desafios que a gente tem aqui, porque acaba que a população que mais necessita de atendimento é justamente a população, né, idosa ou hipossuficiente, que é quem vai ter mais dificuldade de acessar esses serviços. Então, a gente até tem aqui algumas soluções, como a questão do Procon Móvel, a gente tem uma sala de inclusão digital, eu acho, que não sei só que eu acredito que ainda com essas iniciativas não é suficiente para atender a demanda, né? Então, acho que fica mais um relato, assim, porque acho que o professor já respondeu bem a questão que foi elaborada pelo Dr. Rafael, mas acho que era isso, assim, que quem acaba é uma coisa meio, né, contraditória, porque quem mais precisa é quem mais vai ter dificuldade de acessar o serviço digital, né? Então, acho que é um maior desafio aí, né? Acho que era isso.
Ótimo. Não, ótimo, Lara, muito obrigado. Tem agora uma também da Caluane, né? Ela gostaria de agradecer a aula, foi excelente. Um ponto abordado foi a questão da interoperabilidade como princípio. Gostaria de saber se existem diretrizes de interoperabilidade na lei brasileira. Excelente. Bom, antes de responder especificamente a Caluane, Lara, muito obrigado pela sua observação. Os PROCONs acho que são um exemplo ideal dessa necessidade de percebermos que a tecnologia não pode nos levar a uma espécie de fetichismo tecnológico. Essa é uma preocupação que deve estar presente o tempo todo no modo como encaramos a tecnologia. Esse modo de perceber o avanço tecnológico em detrimento daqueles que não conseguem avançar conosco é algo nefasto. E cada vez mais, se permitirmos que o paradigma tecnológico norteie essa transformação, desconsiderando zonas de vulnerabilidade, estaremos diante exatamente de algo que pode colocar em risco pessoas que dependem exatamente desse tipo de acesso. Esse contraste, esse pensamento crítico deve estar presente o tempo todo. E vem à tona, nesse contexto que você descreveu, exatamente o que o Dr. Rafael lembrou. O diálogo de fontes pode ser um importante catalisador desse pensamento crítico. Exatamente para que não nos atenhamos apenas ao que está dito na lei sob análise, apenas na LGD, por exemplo, mas para que busquemos outras fontes, para que busquemos outros aportes. Obrigado, Lara, pelo seu relato, foi muito importante. Caluane pergunta sobre interoperabilidade e se há diretrizes. Existem premissas iniciais, não necessariamente diretrizes, Caluane. Por exemplo, a utilização de software livre é uma diretriz de interoperabilidade, justamente porque há o fomento à utilização de software que não seja proprietário, que não dependa de licença e, consequentemente, de licitação para ser utilizado. O software livre não necessariamente é o melhor, mas é o que permite, de forma mais aberta, mais franca, a utilização de modelos compartilháveis e, por via de consequência, essa é uma diretriz para a utilização da interoperabilidade como premissa, como princípio. Uma segunda questão que poderia ser lembrada envolve esse debate que estamos tendo agora, exatamente o valor da interoperabilidade para fomento justamente dessas políticas públicas inclusivas. Facilitar o acesso também passa pela utilização de sistemas interoperáveis e que sejam de mais fácil cognição, tanto para os operadores dos sistemas, que são, no mais das vezes, servidores públicos, que estão ali imbuídos da missão de atender ao público, quanto do próprio cidadão, que terá que interagir com o sistema. Premissas de desenvolvimento de sistemas informáticos interoperáveis também demandam esse tipo de caracterização, mas não, essas diretrizes mais específicas de interoperabilidade variam, é claro, em razão do contexto, em razão do âmbito de desenvolvimento de cada sistema, e com o tempo o que visualizaremos é essa necessidade de parametrização das diretrizes de desenvolvimento de sistemas para cada setor, para cada âmbito. A premissa está posta. Os delineamentos mais específicos dependerão de algum tipo de comatação específica, que não necessariamente virá do legislador, poderá vir da própria administração. Bom dia a todos. O doutor Rafael teve que sair. Bom dia, doutor José Luiz. O doutor Rafael teve que sair em função de uma outra agenda. Aqui é a Andréia, eu sou da comunicação da PGM, e eu gostaria de saber se mais alguém teria alguma questão para colocar. Eu não estou conseguindo enxergar as mãozinhas aqui, se tem alguma levantada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem da Lisiane. Softwares livres podem ser ideias, porém licitações, contratações talvez sejam necessárias para modelar esses sistemas, por falta de pessoal especializado no poder público. Então, gostaria de saber se o senhor pode fazer algum comentário sobre isso, doutor. Perfeito. Muito obrigado, doutora Andréia. Uma satisfação ouvi-la, primeiramente. Bom, eu vi que temos aqui dois comentários muito interessantes, esse da Lisiane e também um anterior do Bruno, que comenta aquela questão da barreira geracional e da educação digital. Muito obrigado, Bruno, pelo comentário, eu li, concordo integralmente com o que você disse.
E Lisiane, sim, eu concordo com o que você nos apresenta. A falta de pessoal especializado no poder público tende a conduzir a algo que, pelo menos a nível sociológico, é muito debatido há anos, chama-se tecnocracia. Seria um problema se acontecesse, porque criaria uma dependência muito grande da própria administração em relação a especialistas, que têm conhecimento técnico sobre o funcionamento de determinado sistema e que, se porventura surgir algum problema, alguma dúvida, sem a presença desse especialista, o sistema não funciona, ou pelo menos não funciona como deveria. O paradigma tecnocrático é uma pedra no sapato da inovação, especialmente da inovação no setor público. Portanto, eu concordo com você. Contratações, inclusive pela via licitatória, podem ser necessárias não para buscar o licenciamento da utilização do software, já que o software livre é a regra, mas para buscar o apoio especializado na implementação e, mais até do que a implementação, nos treinamentos de quem está diretamente ligado à utilização desses sistemas. Sem dúvida alguma, evitar o paradigma tecnocrático parte justamente desse tipo de aprimoramento, de treinamento, de fomento, que pode se dar pela contratação, pela via licitatória, de consultorias especializadas para fomentar esse tipo de treinamento. Mas, no mais das vezes, com o longo prazo, essa deverá ser uma busca de todo aquele que está nas estruturas administrativas. A tecnologia é indestacável cada vez mais da função administrativa. Doutora Andréia. Bom, eu não estou vendo aqui mais nenhum comentário. Gostaria muito de agradecer todos esses insights que o senhor trouxe relacionados justamente ao caminho sem volta que a gente está trilhando, que deve trilhar, e quais são as dificuldades de adaptá-lo à realidade da administração pública. Não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final, se mais alguém teria algum comentário. Bom, imagino que não temos mais comentários. Doutor André, eu me permito registrar um agradecimento apenas a toda a PGM, ao CEDIM, ao doutor Rafael, não está aqui conosco, mas fica o registro de um agradecimento muito efusivo e muito especial a ele, que é um querido amigo, e a cada um de vocês que esteve comigo nesta manhã. Eu fico realmente muito honrado pela oportunidade de termos conversado sobre essa matéria que me é tão cara. Doutora Andréia, na sua pessoa, estendo também os meus agradecimentos a todos os que integram a PGM do município de Porto Alegre. Realmente foi muito gratificante e saibam que aqui vocês têm um amigo, sempre que desejarem, estarei à disposição para podermos continuar debatendo esse assunto. Fico muito honrado pela oportunidade de verdade e espero que possamos no futuro nos ver presencialmente em novas rodas de discussão, em novas oportunidades de debate. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, será transmitido a mensagem para o doutor Rafael, que lamentou, reforçou que a sua ausência aqui no encerramento. Com certeza a sua participação agregou muito a todos, e eu também gostaria de agradecer a todos os presentes, e um bom dia a todos.